Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um giro de notícias aqui no DP Channel para falar bastante sobre este Red Bull Bragantino, o Massa Bruta já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Porém, tem jogo neste domingo contra o Santos em Bragança Paulista. O Bragantino que deve ir como equipe um tanto quanto alternativa para a partida. Isso porque tem alguns jogadores pendurados. E pensando nas quartas de final, acho pouco provável que o Barbieri, que também está pendurado, né, arrisque seus jogadores. Bom, Rodrigo, começando por esse fato, até antes de te dar aí uma boa tarde, bom dia, boa noite, isso depende muito de quando o ouvinte estiver ouvinte ou o telespectador estiver vendo, né? Até porque estamos tanto no YouTube quanto no Spotify. Depende muito de quando a pessoa estiver assistindo ou ouvindo o vídeo, mas o Bragantino, que tem como pendurados Léo Ortiz, Adelan, Luan Cândido, Luciano e Eric Ramírez. Acho pouco provável que esses jogadores joguem contra o Palmeiras nesse final de semana, apesar do adversário. Acho que o Braga vai com uma equipe bem alternativa. Fala aí, Rodrigo. Olá, Diego. Olá a todos que estão assistindo aqui. Eu acho que tanto o Bragantino quanto o próprio Palmeiras, né? Porque o Palmeiras joga contra o Corinthians ainda nessa quinta. Ainda dá para saber, não dá para saber ainda quem vai estar pendurado ou não, né? Porque o time ainda decide contra o Corinthians, e como já está classificado em primeiro no grupo, e se não perder do Corinthians, também está classificado em primeiro no geral. Então é bem provável que o Palmeiras vá com o time talvez até mais alternativo do que o do Bragantino. Então, esse deve ser o panorama desse jogo aí. O Bragantino, que acho que perdeu a chance, talvez, de jogar a semifinal em casa no último final de semana, quando perdeu do Ituano, que agora, com 19 pontos, é o quarto no geral, e se não passar nenhum time nessa última rodada, a tendência é que jogue na próxima fase, né, na fase de semifinal fora de casa, se acabar classificando nas quartas. E até já projetando, né, um Bragantino para essa partida contra o Palmeiras, vamos lá. O Cleiton foi expulso contra o Ituano, então é bem provável que o Michael Cleiton comece jogando a partida. Na direita, o Adela pendurado, deve ficar fora. Andrés Hurtado deve ser o lateral. A zaga deve ser formada por Natan e Léo Realpe. O Léo Ortiz é o capitão da equipe, é um dos principais jogadores. Por mais que haja uma diferença muito grande, né, na qualidade técnica entre ele e o Léo Realpe, acho muito difícil o Barbieri arriscar o Léo Ortiz nessa partida. Então, acho que vai com o Natan e Léo Realpe. Na esquerda, deve jogar o Everson, porque o Luan Cândido está nessa situação de estar pendurado. Também tem uma situação muscular que o tirou dessa última partida também contra o Ituano. Então, acho que o Barbieri não vai arriscá-lo. O Guilherme, que é o primeiro substituto, foi expulso, né? De uma maneira bem infeliz, inclusive, contra o Ituano. Então, o Everson deve ser o titular. Aí, primeiro volante, Jadson Silva deve estar de volta, até para ganhar um pouco mais de ritmo, pensando nas quartas de final, deve ser o titular. Ele ficou fora da última partida por conta do nascimento do seu filho. Bruno Prachedes deve ser o segundo volante. Eric Ramírez, lembrando, está pendurado também. Acho que o Barbieri não vai arriscá-lo. E o meio-campista pode ser tanto o Johan quanto o Miguel. O Johan sempre tem uma situação ou outra, né, de desgaste, então também há a possibilidade do Miguel. Lá na frente, essa é a dúvida. O Arthur joga ou não contra o Palmeiras? O que você acha, Rodrigo? Acha que ele joga? Talvez não jogue o jogo inteiro, talvez entre em algum momento. Acho que vai depender de como o jogo for sair, mas eu não sei se de cara ele vai começar jogando. Acho que talvez ele coloque. Que também é difícil porque não sobrou muitas opções para os lados, né? O Elinho e o Sorriso estão voltando de lesão, não sei o quanto eles ainda podem jogar dos minutos, então acho que vai depender também dessas outras questões dos outros jogadores fisicamente, né? O ataque tem várias situações, né? O Sorriso, quando entrou diante do Ituano, também por conta da expulsão, o fato de estar com um jogador a menos, mas ele fez ali um falso 9, né? Ele fez praticamente um segundo atacante centralizado. Então pode ser uma opção, até porque o Alejandro não deve jogar, o Alejandro vem de uma situação também de um desgaste muscular, então é provável o Ítalo. Mas se o Alejandro não estiver disponível para as quartas, será que ele arrisca o Ítalo? Então esse é o momento que a gente fica fazendo essas projeções, porque realmente, né, envolve muita coisa, envolve o principal jogo do ano até então, que é esse jogo decisivo das quartas, que, diferente desses últimos jogos do Bragantino, o Barbieri não terá uma semana de preparação. O jogo deve acontecer, a federação ainda não anunciou oficialmente, mas na quarta ou na quinta-feira. Então tem pouco tempo aí, né, de recuperação desse jogo contra o Palmeiras para o jogo decisivo da próxima fase do estadual. Então há a possibilidade de Elinho, Sorriso e Ítalo, há a possibilidade, talvez,
Duelinho, Tubarão e Sorriso. Então está bem aberta essa questão do ataque do Bragantino e também a possibilidade de outro centroavante entrar ali, o próprio Gianni Hurtado também, ou Gabriel Novaes, enfim. Está bem aberta essa questão para o jogo contra o Palmeiras, mas fato é, se nós temos uma certeza é que tanto o Bragantino quanto o Palmeiras, ambos não devem ir com o que tem de melhor aí para essa partida aqui também. O Palmeiras pode mesclar bastante o time, o Palmeiras tem um elenco um pouco maior e consegue usar um pouco mais a base, né? O Bragantino tem tido problema para usar a base, então daí tem a chance até do Bruninho talvez jogar, né? Jogadores que acho que o Bragantino queria aproveitar mais, mas tem aproveitado pouco. Acho que nesse início de ano, como o Bruninho, acho que o Luciano também é um jogador que pode acabar jogando. E o Palmeiras vai apostar, acho que em vários desses jogadores que jogaram na Copinha. O Giovani, acho que deve jogar, talvez o Gabriel também jogue. Acho que eles vão usar vários desses jogadores nesse jogo, o que vai ser interessante também para ver como é que vão outras peças do elenco que não jogam sempre, né? Mas eu acho que tanto o Bragantino quanto o Palmeiras são dois times que, aliás, acho que são os dois times da Série A que têm os dois trabalhos mais longos, né? Com o Abel e com o Barbieri, então eles já têm uma questão de dinâmica de jogo, de estrutura de equipe já bem definida, então mesmo jogando com reservas, eles conseguem manter um pouco mais a forma de jogar, então acho que mesmo assim deve ser um jogo interessante de acompanhar no domingo. Bom, Rodrigo, e você acha que o Bragantino, que já está garantido, né, na primeira colocação do seu grupo, nas quartas de final, vai jogar em Bragança Paulista nesse jogo que a gente detalhou aí, que deve ser na quarta ou na quinta? O Bragantino vai enfrentar Santos ou Santo André? O Santos empatou em um jogo que no placar, para quem não assistiu a partida, fala, nossa, que jogão, hein? 3-3, os últimos 2 gols de ambas as equipes nos acréscimos, mas não foi um jogo tão bom assim com bola rolando. Mas Santos ou Santo André, quem você acha que vai ser o adversário do Braga aí na próxima fase? Ainda desse jogo do Santos e Ferroviário, o Santos marcou 3 gols que foram anulados, né? Então o Santos fez 6 gols, tomou 3 no jogo que seriam 9 gols, daí, mas não foi necessariamente assim, porque estava tudo impedido os gols. Foi um jogo meio maluco, gols ali no final do jogo. Eu acho que os dois times, assim, tanto Santo André como o Santos, é, são equipes em que o Bragantino é favorito nesses duelos, mas eu acho que são duas equipes que ainda estão assim, que nem o Santos está com um time muito ainda em formação, agora com um novo técnico, num ano um pouco ruim, porque perdeu bons jogadores do elenco, contratou outros, mas ainda não encaixou bem eles, então o Santos ainda joga com risco de cair, então tem uma pressão maior no Santos para ele conseguir um resultado com a Água Santa, só que ele não depende só dele, né? Porque se ele não ganha, porque mesmo ele ganhando, vai ter que torcer para o Santo André não ganhar. E acho que é até possível o Santo André não ganhar, porque joga contra a Inter de Limeira, então acho que está bem definido, acho que pode acontecer qualquer coisa. Acho que o mais difícil de tudo é o Santos cair e classificar o Santo André. Acho que o Santos cair, acho que não vai, porque teria que perder em casa e ainda teria que a Ponte ganhar o jogo dela ali, então acho que esse cenário é um pouco mais difícil, mas eu acho que do jeito que está o Santos, tudo pode acontecer, o Santos deve estar preocupado com essa última rodada, como esteve no último campeonato o Santos também jogou lá no finalzinho com risco de cair, acabou não classificando, esse ano eu acho que tem um pouco mais de chance de classificar, vai ter que torcer um pouco para a Inter e vai ter que tentar fazer o seu jogo. O Santos ainda não escolheu formação, ainda não escolheu o time principal, está se ajeitando, então corre risco, sim. Então, eu acho que num confronto de quartas, pegaria o Santo André, que tem um time um pouco mais definido, se o Santo André acabar classificando. Mas se classificar o Santos, pega um time mais forte, né? Que é um time que tem jogadores melhores, mas ainda é um time muito oscilante de jogo, de esquema, de situações, porque está no início de trabalho com o técnico, tem jogadores chegando, outros que saíram muito importantes, como o próprio Marinho, então é um confronto um pouco mais indefinido se pegar o Santos, pegar o Santo André, deve pegar um time que, curiosamente, só perdeu para os times da Série A nesse campeonato, perdeu do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, e só não enfrentou o Santos e o Bragantino, que estão no mesmo grupo. Então, o Santo André é um time que empata bastante e é um time meio chato de jogar, então por isso tem, acho que, uma chance boa de classificar. Vamos ver o que acontece nesse final de semana. Os jogos acabaram indo para sábado, né? O Bragantino joga no domingo, mas os jogos que valem mais classificação acabaram caindo todos para o sábado. Verdade, né? Domingo tem apenas 2 jogos, que é o Novo Horizontino e o Corinthians, e o jogo do Braga realmente. Bom, o Santos tem 11 pontos, o Santo André tem 12. Nessa próxima rodada, na 12ª, a última, né, da primeira fase, o Santos encara o Água Santa em casa, na Vila, e o Santo André encara a Inter de Limeira também
lá no ABC, no Bruno José Daniel. Então, há a possibilidade das duas equipes vencerem. O Água Santa, adversário do Santos. O Água Santa até tem possibilidades matemáticas de se classificar, está com 11, a Inter de Limeira tem 14, mas está com menos 3 de saldo de gols. A Inter de Limeira está com 0. Ainda tem o Guarani nesse meio. O Guarani que pega o São Bernardo fora de casa, e o São Bernardo já está classificado para a próxima fase no grupo do São Paulo. Então, acho provável até que o Guarani consiga uma possível classificação. Mas a Inter de Limeira pega exatamente o Santo André, brigando por classificação também no grupo A, que é o grupo do Corinthians. Então tá tudo muito em aberto, porque quase todas as equipes ainda brigam por algo. No caso do Santos, briga pela permanência na Série A do Campeonato Paulista e também pela classificação. No caso do Santo André, briga pela classificação. A Inter de Limeira, que enfrenta o Santo André, pela classificação, assim como a própria Água Santa também. Então tá tudo muito em aberto nesse momento do Campeonato Paulista para essa última rodada. Eu acho bem legal quando isso acontece, viu? Quando nós chegamos na última rodada e ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então é bacana realmente quando isso acontece. O Santos briga ali no rebaixamento com a Ponte Preta que joga em casa contra o Ituano, o que também não é um jogo fácil, porque o Ituano briga por classificação no grupo do Palmeiras, tem uma briga direta ali com Botafogo e Mirassol. Então vai ser um jogo difícil também para a Ponte. Acho bem provável que a Ponte caia, a macaca caia aí para a Série A2 do Campeonato Paulista. Dentro dessas projeções, o que você acha que pode acontecer, Rodrigo? E lembrando que não é só o Santos que tem chance de cair, né? O Santos, a Ponte, a Ferroviária e o Água Santa tem chance de cair ainda, né? Porque depende dessa última rodada, então tá tudo muito embolado. No próprio grupo do Palmeiras, Ituano, Botafogo e Mirassol estão separados por um ponto, né? O Mirassol tem 17, Botafogo e Ituano 18, então qualquer um dos três pode se classificar. Acho que a gente chegou numa última rodada, uma das mais apertadas e indefinidas desde que tem esse formato, né? Teve no ano passado, onde o Palmeiras também foi recuperando, ganhando um monte de jogos no final até enfrentar o Bragantino. Parecia que o Palmeiras ia ser eliminado ali na primeira fase. O Palmeiras foi ganhando jogos, alguns até com o time reserva, e acabou enfrentando o Bragantino, ganhando do Bragantino em Bragança, né? Então, eu acho que assim, o campeonato, quando chega no mata-mata, muda muito, mas tem muita coisa ainda para ser definida nessa última rodada, e no caso do Palmeiras e do Corinthians ainda faltam 2 jogos, mas são dois times que têm pouca coisa para definir ainda. É mais essa questão de definir quem vai ser o melhor primeiro ou melhor segundo, melhor segundo, melhor primeiro, né? Porque isso daí faz uma boa diferença, principalmente para a semifinal, para você poder jogar em casa. Acho que o Bragantino perdeu uma boa chance de pegar um bom resultado contra o Ituano e tentar jogar a semifinal em casa. Acho que hoje é o mais improvável, porque teria que ser o melhor primeiro, segundo ou terceiro, né? Então, isso fica um pouco mais difícil agora, já que tem 19 pontos e é o quarto. Mas é isso, acho que tem chance do Bragantino pegar qualquer um dos dois. Acho que o Santos talvez leve um pouco de favoritismo por jogar em casa e enfrentar um adversário que não tem muito ainda o que fazer. Só que, por outro lado, é um time mais inconstante que o Santo André, né? Então, acho que chega nessa última rodada nessa situação. Bom, só para encerrar, né, a Ferroviária, que o Rodrigo disse que tem chance de queda, e tem realmente, pega o Mirassol em casa, lá na Fonte Luminosa, onde empatou em 3-3 com o Santos. Lembrando, o Mirassol ainda briga por classificação, então vai ser um jogo bem difícil para a Ferrinha do William Correa, que é banco nesse momento também, na Ferroviária. Que fase, né, do William Correa, de um dos principais jogadores até tão pouco tempo no Bragantino, para a reserva da Ferroviária. A carreira dele não deu muito certo nesses últimos anos em um recorte tão pequeno de espaço, né, Rodrigo? Se você for lembrar, há 2 anos ele estava marcando gol no Palmeiras, né, naquele clássico lá de 2020, mais ou menos na mesma semana que agora, né? Acho que deu praticamente 2 anos. Só que acho que ele teve uma queda muito grande física, né? E ele, pela posição em que ele joga, acaba sendo um ponto que acabou sendo muito determinante, porque qualidade ele tem uma boa leitura de jogo, mas se ele chega um pouco atrasado, alguma coisa ali naquele setor, acaba sendo muito ruim, ele acaba perdendo espaço, então hoje ele se encontra num momento mais delicado, aí já mais perto, acho que do fim da carreira dele mesmo, por causa dessa questão mais física. Verdade, esse jogo que você mencionou, um dos últimos aí com portões abertos antes do início da pandemia, né? Aqui no Brasil, realmente, o estádio na BF cheio de lotado,
Bragantino comandado, e ali era um dos primeiros jogos ainda do glorioso Felipe Conceição, hoje técnico da Chapecoense, inclusive. Não, ele tá no Vamos às Náutico perguntas? agora. No Náutico, é verdade, ele rescindiu com a Chape e é técnico do Náutico. Acho que é o quarto time dele já depois do Bragantino, né? Guarani, Cruzeiro, Chapecoense, Remo, Remo e... Não, é o quinto, e o Náutico. rapaz, e ele que foi o escolhido do Bragantino aí para suprir a ausência de Antônio Carlos Zago, que atualmente está no Bolívar. Time do Grupo City, aliás, né? O Bolívar lá da Bolívia é o Grupo City que está próximo aí do Bahia. Estou lendo de informações. E o Bolívar que não chegou na Libertadores, foi eliminado. Ele acabou caindo fora nessa fase preliminar aí. O Antônio Carlos não está tendo trabalhos muito bons, não. O Kashima não foi muito bom. Do Bolívar até agora não tem tido muito resultado também, não. Aliás, um abraço para o Léo Eto, que me deu uma camisa do Kashima, direto lá do Japão. E também queria falar aqui, rapidamente, eu até esqueci, estou tentando lembrar aqui o que eu ia falar. Rapaz, esqueci mesmo. Então vamos para as perguntas da rapaziada que mandou pergunta para a gente. Olha, a gente sempre grava de quinta ou quarta, mas um dia antes, né, Rodrigo? Tanto lá no nosso Instagram, DP, channel, 2 underlines seguidinhos assim, de channel. A gente abre lá nossa caixinha de perguntas nos stories. E também o Rodrigo posta no Twitter, um dia antes, no Twitter dele. Qual é o seu Twitter, Rodrigo? Rodrigo SXP96. Eu coloco lá e daí o Diego também dá uma compartilhada ali e o pessoal manda algumas perguntas ali também para a gente fazer aqui na quinta. Então, começando pelo nosso Instagram, nos siga lá e também participe com a gente. O Jadiel Dota, um abraço para o meu parceiro Jadiel, Braga Mil Grau. Ele pergunta aqui, Rodrigo, se o Braga vai disputar títulos em todas as competições que participar. Bom, em todas eu acho que é muito. A gente estava falando aqui, e agora eu lembrei do que eu ia falar. A gente estava falando de eliminação da Libertadores. O América Mineiro passou um jogaço contra o Barcelona de Guayaquil. Esse sim foi um jogo bom de assistir, porém passou mal o América. Se não fosse o Jailson da Massa lá no gol, pegando tudo, o América teria sido eliminado. Ele pegou um pênalti, inclusive. E o Pedrinho, que é do Bragantino, está emprestado ao América Mineiro, titular o jogo todo, e jogando bem, jogando bem. E isso é legal porque ele voltará ao Bragantino e, quem sabe, né, numa condição ainda melhor técnica. E passou para a fase de grupos, já o Fluminense não passou, ganhou o primeiro jogo de 3-1, perdeu o segundo jogo de 2-0 lá no Paraguai para o Olímpia, no emblemático Defensores del Chaco, e nos pênaltis acabou sendo eliminado. Felipe Melo, Vina Bigode perderam pênaltis ali decisivos. E o sorteio da fase de grupos, quando o Bragantino saberá os seus adversários da primeira fase, é no próximo dia 25. Então, já o Bragantino saberá os seus adversários da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Respondendo a pergunta do Jadial e falando principalmente dessas duas primeiras, acho difícil a Libertadores da América, até pelo Bragantino disputar pela primeira vez em sua história. Eu acho que é mais uma questão de experiência do que possibilidade de título. É claro que, pelo que teve na Copa Sul-Americana, onde o Bragantino enfrentou equipes a nível de Copa Libertadores da América e chegou na semifinal, perdeu para o Atlético, acho que o Bragantino até tem chances de ir avançando na competição. Mas quando pega equipes brasileiras, assim, a nível de Palmeiras, Flamengo, Atlético, eu acho que o Braga ainda está um pouco atrás. Isso digo também para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então não sei se o Braga ainda está em condição de títulos nesses campeonatos. É claro que a gente torce para que sim, o Bragantino tem uma capacidade grande, mas na minha humilde opinião é difícil. Já no Campeonato Paulista o aspecto é outro. No Campeonato Paulista, para várias dessas grandes equipes, é um sistema ali preparatório, né, para o restante da temporada. E o Braga pode surpreender e conquistar o título. Acredito que a principal possibilidade é no Campeonato Paulista. Essa é a minha opinião, Jadiel, e agora do Rodrigo. Eu acho que o Bragantino briga por 3 possíveis títulos nesse ano. Um, que é o do Paulista, acho que é o mais fácil, e tem mais 2, só que aí tem uma questão. O da Copa do Brasil, acho que o time pode, com o passar da temporada, por ser mata-mata, pode ir evoluindo, lembrando que na última o finalista foi o Atlético Paranaense, então é um time que o Bragantino enfrentou também em alguns momentos, então é um time que está mais ou menos no mesmo nível ali, dá para chegar numa final e daí dá para ser campeão. E a outra é na Sul-Americana. Por que a Sul-Americana? Porque o Bragantino está na Libertadores, a Libertadores ele não briga para ser campeão, que é uma competição que está um nível acima, você tem times hoje que estão um nível acima, não quer dizer que não vai ser campeão de jeito nenhum. Não, você nunca sabe o que vai acontecer
porque é futebol, pode ir acontecendo, o time pode ir evoluindo, pode ir classificando, mas a tendência é que não, que o Bragantino não vai brigar pelo título da Libertadores. Mas se ficar em terceiro no grupo, não acho que seja isso que o Bragantino quer, mas pode acontecer, ele cai de novo na Sul-Americana. E se cair de novo na Sul-Americana, se na última temporada chegou na final, essa pode chegar também, daí pode brigar, quem sabe, para o título da Sul-Americana pelo segundo ano seguinte. Então, acho que só nesses casos, o Campeonato Brasileiro também não, o Bragantino não tem elenco para brigar por 38 rodadas com Flamengo, Atlético e Palmeiras, principalmente. Não tem, então acho que se for para brigar por título, vai ter que ser no Paulista e talvez na Copa do Brasil e talvez, mais talvez ainda, numa Copa Sul-Americana. Bom, vamos para as próximas perguntas aqui. O Vitor Gabi Melo, acham que a posição que mais precisa ser reforçada é a lateral esquerda? Acho. Juntamente a zaga, eu acho que são as duas principais posições. Na lateral esquerda, porque eu acho que são as mesmas justificativas, na minha humilde opinião. Reposição, peça de reposição, reserva imediato. Acho que o Bragantino não tem nas duas posições do mesmo nível que os titulares. O Luan Cândido evoluiu muito, para mim é um grande lateral esquerdo e tem tudo para evoluir ainda mais na temporada, porque ele é jovem e acho que é o lateral incontestavelmente titular da temporada. Mas precisa de mais um, porque nós notamos que com a ausência do Luan, e é uma situação atual do Bragantino, tanto o Guilherme quanto o Everson, o nível técnico cai muito. Então, acho que o Bragantino precisa de um lateral esquerdo ou para ser titular ou em um nível um tanto quanto semelhante ao do Luan. E digo mesmo para a zaga. O Bragantino não tem, por exemplo, né, ou tem a possibilidade do Léo Ortiz, mas é muito arriscado o Léo Ortiz nessa partida contra o Palmeiras, visando as quartas, já que ele está pendurado. E não tem um zagueiro do nível do Léo Ortiz e do Natan. O Léo está um pouco acima, mas do nível do Natan não tem, desde a saída do Fabrício Bruno. E é algo até que é admitido pelo clube, pelo técnico Maurício Barbieri, que até tenta se movimentar no mercado, mas as opções são pequenas também, né? Se a gente for avaliar a ferro e fogo, assim, para a gente não encontra muito no mercado nacional opções para a zaga, mas precisa sim contratar, porque na saída dos dois, entre o Neo Real e o César Aidar, é muito difícil. E quando a gente vai olhar para a base também do Bragantino, e eu acompanhei um pouco, né, da desastrosa campanha do Red Bull Brasil na Série A2 do Campeonato Paulista, o Cezinha, fora de forma, o César que veio do Cruzeiro, o Cauã também não vejo no nível para profissional. O Jonathan talvez sim, mas eu acho que se encontra no nível tanto quanto semelhante ali ao do Léo Real. Então precisa sim contratar para a zaga. Então eu diria que além, concordando com você, Vitor, além da lateral esquerda, para a zaga também, Rodrigo. Eu concordo, acho que tem que ser mais ou menos por aí mesmo. Até porque acho que talvez a zaga um pouco mais, porque na lateral esquerda, vamos dizer o seguinte, você muda o time e coloca, sei lá, algum outro jogador ali na posição, Guilherme ou coisa, ainda dá para você, não diria dar uma... como, dá para você usar outros jogadores que têm a pé esquerdo ali, acho que é mais fácil você adaptar um não lateral para lateral, porque você... Tubarão. Sei lá, até o Tubarão, você bota o cara lá, de repente, num jogo em que você vai atacar mais, não vai precisar tanto de recomposição ali, até dá para fazer. Ou se você tivesse outros zagueiros e fosse fazer um jogo em que você ia se defender mais, você coloca o Natan ali e faz uma dupla com outros dois zagueiros. O Natan já jogou de lateral esquerdo, tanto na base quanto no Bragantino. Só que você não tem outro zagueiro, e assim, vai jogar o Help? Joga, mas assim, ele nunca, pelo menos até agora, ele nunca conseguiu entregar um nível suficiente para poder ser um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Então você acaba tendo essa dificuldade. O Bragantino vai atrás de zagueiros. E acho que tem até uma outra pergunta aí que tem a ver com o zagueiro que o Bragantino contratou, mas eu acho que esse daí também não é o momento para ele jogar agora. Bom, vamos à pergunta do Renan Lima, grande Renan, parceiraço, o único homem que tem o símbolo do Red Bull Bragantino tatuado aí no braço. Campanha fora de casa. O que vocês acham dessa péssima campanha fora de casa do Bragantino até aqui na temporada? É uma campanha bem ruim mesmo, hein, Rodrigo? Você pega lá na primeira rodada aquela derrota para o Mirassol, depois o Bragantino teve um empate com a Ferroviária, pegando um retrospecto mais recente, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Ituano, perdeu também para o São Bernardo. Então, uma campanha ruim fora de casa desse Bragantino. Teve aquela vitória por 3-0 contra o Novo Horizontino, mas eu acho que destoou um pouco da campanha. Eu faço alguns recortes, né? Do início da temporada, eu acho que aquele jogo contra
O Mirassol é um jogo à parte, porque o Bragantino estava voltando de uma pré-temporada, enquanto o Mirassol já estava numa preparação um pouco mais longa. O jogo contra o Corinthians é outro recorte, porque o Bragantino jogou muito bem contra o Corinthians, acabou perdendo de 1-0. E esse jogo contra o Ituano aconteceu várias coisas, um jogo bem maluco, inclusive. Então acho que não dá para colocar muito no bolo. Mas, no geral, concordo, Renan. É uma campanha ruim fora de casa que o Bragantino tem que melhorar. Acho que são 3 pontos fundamentais que explicam o Bragantino não ter boa pontuação fora, até porque é curioso, porque em casa ganhou 100%, né, dos pontos, então tem esse contraste bem grande. Mas fora de casa, o Bragantino, em alguns jogos, acho que faltou foco. Contra o Mirassol, faltou um pouco de foco. Até contra o Novo Horizontino, mesmo ganhando, faltou foco, porque ali no início do jogo, o Novo Horizontino teve chance de fazer 1-0, só que eles perderam várias chances, e depois o Novo Horizontino, que é o pior time do campeonato, foi se distraindo no jogo também, foi errando, o Bragantino cresceu e acabou ganhando até que fácil. Né? Bola parada, um outro lance ali, o Braga encaixou e acabou ficando 3-0. Mas faltou um pouco de foco em alguns momentos. Os times mistos, principalmente em jogos fora de casa, o que faz com que o desempenho do time naturalmente caia. Eu acho que também pegou jogos complicados fora, né? O próprio Corinthians é um jogo muito complicado fora, o São Bernardo é um time que tem sido meio chato de jogar fora, o Mirassol, que ainda mais no começo desse ano era um time forte com o Eduardo Batista, tanto que classificou na Copa do Brasil, então é um time complicado já há algum tempo, então acho que tem a ver essas coisas. E claro, é assim, um recorte de um campeonato de 12 rodadas, então são 6 jogos para cá, 6 jogos para lá, então não acaba tendo muita chance de você poder avaliar tantas coisas assim no início de temporada, mas eu acho que não é um fator que vai ser preocupante, não necessariamente o Bragantino vai somar tão poucos pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro, vai depender mais de outras situações, eu acho. Mas eu acho que o mais importante que fica de atenção é manter o foco em jogos quando você não está jogando em casa, independentemente de quem você está enfrentando. Bom, vamos para outra pergunta aqui. O Victor, X21, um abraço, Victor, pergunta, e o Vitinho do Dinamo de Kiev vem para o Braga? É o Vitinho, que é um excelente jogador, né? Vitinho do Dinamo, ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense, ainda é um jogador muito jovem, inclusive, né? E bate com o perfil do Bragantino, e está nessa indefinição, né? Do futebol ucraniano, como outros jogadores que já acertaram, inclusive, o seu destino, como é o caso do próprio Matheus Peixoto e do Dentinho, que vão jogar no Ceará. O Matheus Peixoto tem uma ligação gigantesca também com o Braga. Vitinho tem 22 anos. Bom, o que o Bragantino quer? O Bragantino que sim, tem um interesse no Vitinho, negocia para a contratação do atleta, só que o Braga não quer esse empréstimo por 3 meses, no caso. O Bragantino quer um empréstimo até o final do ano, com opção de compra. O Bragantino quer comprar o Vitinho porque vê nele um grande potencial, que eu também vejo. Acho que seria uma contratação muito boa para o Braga, muito diferente, inclusive, do que a do Carlos Eduardo, né, que vem com uma aposta, apesar de ser mais velho, 25 anos, é uma aposta de recuperar o jogador que está numa fase ruim. O Vitinho já vem numa boa fase, que ele estava lá no Dinamo de Kiev, jogando, desde que saiu do Atlético Paranaense. Então ele está numa progressão muito grande, acho que continuaria aqui no Bragantino. E pesa um pouco a questão salarial, né? Tanto para o Bragantino, quanto para o Botafogo, quanto para o Palmeiras, quanto para o Atlético, outras equipes que também têm interesse na contratação desse jogador. Então, as negociações continuam. Não consigo precisar para você, Vitor, se o Bragantino sai na frente nesse momento, ou se o Bragantino está próximo de contratá-lo, mas que o Bragantino quer o Vitinho, isso sim eu posso dar a certeza para você, quer o Vitinho, e esses são os moldes que o Bragantino deseja. O empréstimo até o final da temporada, com uma opção, um valor fixado no fim do contrato para uma compra do jogador. Acho que ele faz sentido com o que o Bragantino pensa, é um jogador rápido, ele costuma jogar mais pela esquerda, né? Então ele chega ali na posição que o Coelho acabou saindo. Ele é um jogador mais magro, então ele é mais ágil assim para virar, para atacar, é um cara que tem um chute colocado muito bom, é um cara assim realmente bom, importante, que seria um cara para brigar para ser titular ou para já chegar jogando mesmo, um cara que tem muita qualidade. Jogou a Liga dos Campeões também, jogou contra o Barcelona lá no Camp Nou, então ele tem um certo o currículo, apesar de ter 22 anos, então ele tem uma experiência, ele tem uns caminhos que ele passou já do futebol,
Só que, assim, ele é um jogador caro, né? Porque ele foi vendido por 5 milhões de euros. Tudo bem que talvez para a posição dele não seja um jogador assim tão caro, mas tem toda essa negociação, né? Que teria que ter. Ainda tem questões na própria FIFA que eles ainda não sabem necessariamente como é que vai ser situações de jogadores da Ucrânia, porque não é interessante mesmo um contrato curto de 3, 4 meses com um jogador nessa situação. Teria que ser pelo menos até o final da temporada, né? Por mais que você acabe não ficando com ele, teria que ser pelo menos para o final da temporada para dar tempo do jogador jogar e ser importante para a equipe. Eu acho que essas são as questões que podem influenciar. E você falou do Carlos Eduardo, e no último vídeo que a gente postou, teve uma pergunta do João Pedro perguntando sobre o que a gente achava do Carlos Eduardo chegar, já que ele não é um jogador com tanta qualidade, ele também já é um pouquinho mais velho, ele estava perguntando se não teria outras opções melhores no Brasil para esse jogador. Eu acho até que sim, em todos os casos, acho que teria, sim. Só que eu acho que o Bragantino viu isso mais como uma oportunidade de trazer o jogador e tentar recuperar ele, já que ele estava meio que afastado, seria um empréstimo que talvez não custasse tanto para o clube. Acho que o Carlos Eduardo veio muito mais por sei lá, uma possibilidade de mercado do que necessariamente um jogador que tivesse disputando muito e que o Bragantino tivesse de olho assim há bastante tempo. Verdade, né? O técnico Maurício Barbieri até falou sobre o Carlos Eduardo, né? Nós perguntamos, inclusive, Rodrigo, nós dois perguntamos ao Barbieri. É até engraçado que quando a assessoria, porque quando o jogo é fora, a assessoria que repassa ao técnico nossas perguntas, né? E o Lucas Bettini, aliás, um abraço para o Lucas, ele falou: olha, tanto o Rodrigo quanto o Diego perguntaram sobre o Carlos Eduardo. Aí o Barbieri falou até bastante sobre o Carlos Eduardo. A gente vai deixar aqui no final do vídeo também o link aí, você clica e assiste a coletiva. E no final dela, a última pergunta, o Barbieri fala sobre o Carlos Eduardo. E exatamente isso que o Rodrigo colocou. É uma situação que o Braga encontrou de tentar recuperar um jogador que lá atrás, no Goiás, mostrou um grande potencial, que eu também vejo no Carlos Eduardo, mas que é notório que nos últimos anos aí ele foi bem mal, inclusive em 2021, foi mal demais no Atlético Paranaense. Bom, vamos mais uma pergunta, ainda relacionada à contratação. O Luiz Gustavo pergunta o que nós achamos do House. O que achamos do House? É muito bom, eu gosto principalmente do preto. O Dilva Verde também é muito... Brincadeira. Zagueirão, Henrique House, que veio do Resende. Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aquela partida memorável contra o Corinthians, inclusive, né? Que o Resende acaba passando e ele faz o gol. Ele tem 20 anos de idade. Olha, se eu fosse o Barbieri, já chamava para o profissional, já escrevia para a próxima fase do Paulista, porque se precisar, acho ele melhor do que os jogadores que já estavam na base do Bragantino ali, jogando a Série A2 do Campeonato Paulista. Gostei da contratação, acho que é um bom zagueiro, estava jogando o profissional do Campeonato Carioca, então já tem uma certa cancha, né? Então, gostei dessa contratação do House. O Bragantino que adquiriu 50% aí dos direitos econômicos e sempre vai negociando, né, com o tempo uma fatia a mais, até para uma futura negociação. Mas gostei da contratação do Henrique House, acho que não tem muito o que discorrer sobre o assunto, não. E já inscreveria ele, inclusive, no Paulista, para essa necessidade que nós falamos aqui de um zagueiro nesse grupo do Bragantino. Quando o Bragantino contratou ele, eu fui dar uma olhada um pouco na história dele, alguns jogos dele, e ele é um jogador de, como o Diego falou, 20 anos, ele acabou de fazer em fevereiro. Ele é o Henrique House, ele tem o irmão dele, que também é jogador, goleiro do Vasco, que é o Red, eu não sei como é que fala esse nome, alguma coisa assim, Red House, que é o irmão dele, que é goleiro do Vasco, tem praticamente a mesma idade, um pouquinho mais velho, e os dois são muito altos, né? E esse House, o zagueiro, tem 1,95 m, então ele é um jogador que treinou bastante jogadas aéreas para aproveitar a altura e tem sido importante nisso, tanto que o gol que o Diego falou foi de cabeça contra o Corinthians, então ele é um cara que tem boa presença no aérea, né? Um jogador até pela questão física dele. Ele jogou no Nova Iguaçu e no Resende na base, então lá pelo Rio de Janeiro, e ele costuma ele costuma ter uma boa ligação direta também. É um jogador que cresce também ainda no início de carreira, tem uma questão ainda muito jovem, mas ele tem boas ligações diretas no ataque, ele costuma fazer bons lançamentos, tanto de perna esquerda como de perna direita, um jogador que está bem evoluído nessa questão, e eu acho que é uma boa aposta. Vamos ver como é que ele evolui como jogador, mas aquela coisa, ainda é muito jovem, jogou só 3 jogos pelo profissional do Resende, e no último ainda foi expulso,
Então, ele já tem uma expulsão na carreira aí, mesmo só tendo 3 jogos. Vamos ver como é que ele evolui no Bragantino, mas é uma aposta interessante. Acho que tem tudo para evoluir bem e, quem sabe, daqui a algum tempo tá jogando no time do Bragantino principal aí, sendo importante na equipe. Outra pergunta aqui, Rodrigo, de um cara que eu também não sei mencionar muito bem o nome dele aqui, mas ele perguntou, quando o Arthur sair, quem você acha que pode substituir ele? Não vejo ninguém no momento, assim, nessa capacidade de substituir o Arthur. Até porque, no início da temporada, né, o próprio diretor executivo, Thiago Escuro, ele acabou dizendo que a intenção do Bragantino era negociar o Arthur com o Leipzig, né? E era também um desejo aí do seu empresário, Nick Arcuri, que deu uma entrevista, inclusive, para o GE, né? E também apontou esse possível destino do Arthur, que seria o clube que é gerido pela mesma empresa aí, pela Red Bull lá da Alemanha. Mas o Thiago Escuro, recentemente, também colocou uma posição de que gostaria de contar com o Arthur para a temporada toda, até para possíveis avanços aí do Bragantino em uma Copa Libertadores, em uma Copa do Brasil, enfim, uma fase mais decisiva do Campeonato Brasileiro. Então há essa possibilidade também. Então está muito incerta a situação do Arthur aí, o futuro dele com o Bragantino. Eu não vejo no grupo, não vejo um substituto à altura com a mesma capacidade técnica do Arthur. E aí, Rodrigo? Não tem. Ele, na última temporada, foi o melhor jogador. Tecnicamente, ele está acima de praticamente todos os jogadores. Então, assim, dá para encaixar o Elinho, dá para encaixar o Sorriso, dá para encaixar vários jogadores ali e manter características razoavelmente parecidas do time, mas ser igual não vai ser. Ele talvez passe pelo mesmo que passou o Claudinho, faz um ano muito bom, tem destaque e é vendido no meio da temporada seguinte, que é quando tem a janela principal da Europa, que é quando está para começar a temporada lá, e é onde normalmente tem as principais contratações. Acho que o Arthur está caminhando para esse roteiro parecido com o Claudinho, e o Bragantino vai ter que se encontrar sem ele. Acho que vai ter que evoluir jogadores, vai ter que mudar talvez uma outra questão do time principal para poder manter o nível, mas acho que é por aí, não tem muito o que fazer. O Bragantino, acho que com o passar do tempo, vai continuar perdendo os principais destaques, porque o futebol aqui ainda não consegue manter por muito tempo os jogadores, mas é aquela coisa. O jogador aparece, acaba saindo, você se arruma e vai encaixando o time. O Bragantino conseguiu viver sem o Claudinho, acho que consegue viver sem o Arthur, mas hoje não tem esse jogador, principalmente em nível, para ser o reserva dele. Reserva não, o titular após a Bom, saída dele. o Carlos Augusto Menossi pergunta, ele faz duas, na verdade, né? Vamos começar com essa. Já tem data para estrear a New Balance no Bragantino? Mês que vem, Carlos. Mês que vem, abrilzão tá chegando aí e vai estrear aí o Bragantino. Não sei a data precisa, mas posso te falar o mês. A New Balance, a gente já falou bastante sobre a New Balance aqui também, né? Que vai ser a próxima fornecedora aí de materiais esportivos do Bragantino, que atualmente está com a Nike. E ele pergunta também quais são as chances do futebol feminino jogar em Bragança Paulista. Isso ainda está sendo estudado, porque requer um monte de coisas, né? Primeiro, uma autorização da prefeitura, a Secretaria de Esportes do município, isso eu posso afirmar, tem um interesse muito grande, um interesse, aliás, alinhado com o Red Bull Bragantino, né? Com a parte que gere aí o futebol feminino, mas o estádio municipal, do Cícero de Souza Marques, aqui da cidade, que é o destino mais provável, requer algumas adequações para atender, aliás, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Então, isso está sendo estudado, isso está sendo colocado no papel para essas adequações ocorrerem, e aí sim o Bragantino, o time feminino do Red Bull Bragantino jogar em Bragança Paulista, mas seria muito bacana, né, Rodrigo? Aproximar mais esse time feminino da cidade em um local que é completamente acessível, que é o estádio municipal. Eu acho que seria uma boa. O clube chegou a jogar no Nabi no ano passado, quando jogou a final da Série A2, só que sem torcida, né, em outro contexto. Acho que talvez seria uma boa também tentar colocar jogos, sei lá, classifica numa fase final de Paulista ou de Brasileiro, talvez na visão também seria uma boa ideia, mas acho que tem tudo que estudar. Acho que o clube está estudando isso, está vendo qual que é a melhor opção, mas eu acho que é interessante. Acho que a torcida não acompanhou muito o Red Bull Brasil, mas talvez o Red Bull Bragantino feminino talvez tivesse um acompanhamento um pouco maior.
do que teve o Red Bull Brasil. Eu acho que é importante, né? O futebol feminino tem crescido, o Bragantino está com um time bom, apesar de ter perdido os 2 primeiros jogos. Eu acho que o time tem momentos de até controle dos jogos. Acho que o principal problema continua sendo, nesses 2 primeiros jogos, a defesa, que tem falhado de alguns momentos. Isso tem sido determinante para perder os jogos, né? Contra a Ferroviária, acabou não acertando aquela marcação atrás, né? A defesa às vezes ficava muito adiantada, deixando espaço ali, e tanto o pênalti quanto o gol foram jogadas muito parecidas da Ferroviária. Então acho que é um time que ainda está em evolução. A Rosana está tendo um tempo aí, ainda só foram 2 jogos, mas acho que tem um começo interessante aí do time, apesar de ter perdido 2 jogos. Tudo bem que para equipes fortes também, Corinthians e Ferroviária. Eu até não avaliaria muito assim nesse começo pelos adversários, né? Pô, o Corinthians é o melhor time do Brasil do futebol feminino. E a Ferrinha também sempre chega longe nas competições que disputa, é um time muito bom. Então, eu não avalio muito por esses 2 primeiros jogos, assim, pelo nível dos adversários. E o Bragantino até que foi bem, né? Perdeu de 1-0 só para a Ferroviária e saiu na frente até do duelo contra o Corinthians, com a Luana, e depois tomou a virada. Então, acho que é um começo até que legal aí da Rosana Augusto à frente do Bragantino. Bom, o Gabriel Fontes perguntou também sobre o Vitinho. A gente já falou sobre o Vitinho. Gabriel, um grande abraço para você que está sempre acompanhando e mandando sugestões aí também, nosso parceiro. Ah, olha quem mandou mensagem aqui, Luan Hernandes, lá do Rio Grande do Sul, nosso parceiro também. O que mudou no time em relação à temporada passada e o início de 2022? Está abaixo do esperado? Caso sim, existe alguma explicação? Mudou algumas coisas, né, Rodrigo, do time em relação à temporada passada. Eu acho que a principal mudança é a chegada do Johan no meio-campo, que deu uma arrumada incrível ali no time do Bragantino, né? Não contratou muito, não foi tanto assim ao mercado, chegou o Sorriso, chegou o Johan, mas saiu o Fabrício Bruno, acho que é outro fator aí também determinante, mas o Natan está muito bom. Mas não mudou muito, Luan, na minha percepção em relação à temporada passada. Não acho que o início está abaixo do esperado, realmente não acho. Acho que o Bragantino está bem classificado, classificou em primeiro do seu grupo, garantiu essas quartas de final em casa, é o quarto melhor time da competição, então não acho que está abaixo, não. Eu acho que a minha resposta é essa. E aí, Rodrigo? Eu acho que está dentro do esperado também, e tem algumas mudanças, talvez até mais do que eles fossem esperar, né? Porque perdeu o Fabrício Bruno e perdeu o Coelho. E sem os dois não muda tanto a maneira de jogar, mas cai a qualidade, né? Eram 2 titulares do time. Acho que a defesa está um pouco mais frágil sem o Fabrício Bruno. Não que o Natan tenha jogado muito mal, mas realmente cai, né? O Natan não está no mesmo nível do Fabrício Bruno agora, até o entrosamento não é o mesmo. O Jadson não começou muito bem a temporada, então ali também tem um setor onde o Bragantino tem sofrido um pouco mais, mas eu acho que o Bragantino evoluiu principalmente em 2 pontos, que é a bola parada. A bola parada evoluiu consideravelmente, porque agora você tem o Johan, que é mais um jogador bom de bola parada, tanto para cruzamentos quanto para faltas diretas, e você tem o Luan Cândido mais vezes de titular. Ele é um jogador muito bom nessa bola, e o Bragantino já tem 7 gols de bola parada só em 11 jogos, é um número considerável, um time que aposta muito nesse cruzamento forte na primeira trave para fazer os gols. E outra coisa que evoluiu bem é a criação de jogadas com a bola rolando mesmo. Com o Johan, o time aumentou muito a produção na frente. O Bragantino enfrentou, na maior parte dos jogos, eu acho que só o Corinthians e o São Paulo não foi assim, jogos em que o Bragantino precisou ter mais a bola e precisou encontrar espaço na defesa adversária, pelo menos no início do jogo. E ele até que foi bem quando teve que fazer isso, tem uma boa construção. O Bragantino é um time que faz jogo de posição, o pessoal não fala muito disso, mas o Bragantino faz isso. O Bragantino é um time que faz isso. O Abel falou até lá há um ano e pouco que o Bragantino tinha o melhor jogo posicional do Brasil, e talvez ainda tenha, porque os times que tinham jogo posicional deram errado no Brasil, né, no ano passado, então o Bragantino acabou sobrevivendo. Não é um time que vai ter a posse de bola o jogo todo, mas é um time que sabe encontrar espaços em defesas, e o Johan ajudou muito nisso nessa temporada, então acho que o time evoluiu nesse ponto. Isso pode ser muito importante no brasileiro, quando pegar times em que, sei lá, o Juventude fora de casa é um time que provavelmente vai se fechar, e o Bragantino vai ter que encontrar espaço na defesa do adversário. E na última temporada teve dificuldades muito grandes nisso, com a própria final da Sul-Americana, e hoje acho que o time tem mais armas, mais opções para encontrar espaços e chances nesses jogos mais complicados.
Então, acho que nesse ponto o Bragantino mudou, e acho que mudou para melhor. Tá certo. E para terminar, o El Gabriel pergunta aqui, na verdade ele quer saber, né, se o clube vai se reforçar para disputar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Sim, Gabriel, o Bragantino vai se reforçar para as próximas disputas. O Bragantino que está atrás principalmente de um zagueiro, está atrás do Vitinho, como já comentamos aqui, né? O Bragantino tem interesse na contratação dele, e sempre está de olho no mercado. Então, é bem provável que apareçam algumas contratações aí para essas próximas disputas de Libertadores, Copa do Brasil, que curiosamente, né, Rodrigo, o sorteio é no mesmo dia, né, da terceira fase da Copa do Brasil, da Libertadores da América. E o Campeonato Brasileiro esse ano promete, até porque tem vários times que estão voltando, estão com investimentos aí, explodiu essa questão da SAF no Brasil, então acredito que vai ser um bom campeonato brasileiro também. E o Bragantino tende, Gabriel, a se reforçar realmente. Eu acho que tende, e faz isso toda a temporada, né? Ele escolhe momentos para contratar mais. Na última temporada foi mais durante a temporada, menos no início, e na outra foi o contrário, foi mais no início e menos no meio. Então, acho que o clube segue procurando, assim que tiver oportunidades com o Carlos Eduardo, ou se perder algum outro jogador importante, talvez acabe tendo que ir no mercado e trazer uma peça de reposição, como é o caso do Fabrício Bruno, agora mais recentemente. Tá certo, eu acho que é isso, né, Rodrigo? Respondemos bastante. Obrigado a vocês que mandaram as perguntas. Continue nos acompanhando e participando com a gente, né? A gente gosta muito dessa interação, de responder as perguntas, porque a sua pergunta também faz a gente, muitas vezes, ir atrás das respostas, né? E a gente mexe ali os nossos pauzinhos, vamos atrás das fontes, enfim, e conseguimos até algumas respostas que são interessantíssimas também, né? Quanto a essas perguntas, esses questionamentos por parte de você, torcedor, do Massa Bruta. Bom, um abraço especial aqui aos nossos patrocinadores, né? Não posso esquecer da Farma Souza, que sempre está fortalecendo também. A Farma Souza tem tudo em relação a remédios e cosméticos. Grande Carlinhos, Carlos Alberto de Souza, o nosso parceiro aí, ele que é secretário de esportes aqui de Bragança Paulista. Também tem a RV Sistema de Segurança, do meu parceiro Valdeci, grande Si, aqui em Bragança Paulista. Precisa de algum serviço nessa área, é só contactar RV Sistema de Seguranças. Oregon Estacionamentos, estacionamento no centro de Bragança, rapaz. E aqui tá uma luta para estacionar, viu, Rodrigo? Aqui no centro de Bragança Paulista, é zona azul para todo lado, então é sempre bom também ir até a Oregon Estacionamentos. E a Fatec Bragança Paulista, o nosso apoiador, grande Marcos Maia, professor Marcos Maia, que apoia e gosta bastante do Bragantino também. Um grande abraço a ele. Um abraço a todos que nos acompanham também, a todos que fortalecem o nosso canal. Grande Leoeto, lava rápido da Liberdade ali, hein, rapaziada? Próxima postiquinha também, se precisar, dá um toque lá no Leoeto e leva seu carango lá, que ele dá aquela lavada, deixa tinindo, deixa bonito demais. Beleza? É isso, Rodrigão. Acho que na próxima quinta-feira voltaremos já com destaques aí de quem sabe, né? A classificação à semifinal do Bragantino no Campeonato Paulista. Vão ser 2 jogos, né? Tem o jogo do Palmeiras no domingo, e daí vai ter também na quarta ou na quinta. Espero que o jogo seja na quarta, porque daí dá pra gente gravar na quinta mais legal, falando sobre o que já aconteceu, né? Então, acho que vai ser, talvez, provavelmente, o time esteja na semifinal, ou então vai cair mais uma vez nas quartas. Vamos ver o que acontece nessa semana aí, que vai importante. Uma das primeiras semanas importantes da temporada do Bragantino, que promete ter várias semanas importantes. Isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado. Olha, não esqueça de curtir, compartilhar com geral e também se inscrever no nosso canal. Se você está ouvindo no Spotify, também ativa aí a notificação para você sempre, assim que sair o nosso episódio, você escutar aí no seu celular também. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.